Eu acredito que vocês tenham que ter uma carteira, uma rede de network muito grande também, né? Sim. E como que faz para manter esse network? Para iniciar uma rede de networking ou manter Eu estou onde há vocês 21 anos buscam? advogando, né? Então, Certo. eu acredito muito que o nosso trabalho, ele constrói essa relação. Legal. Porque é muito comum numa relação jurídica, em um processo, principalmente quando esse processo não atinge o resultado do seu cliente, é muito comum que esse ônus recaia sobre o advogado, né? Então, à medida em que você vai construindo resultados com credibilidade, com qualidade, essa rede ela vai naturalmente se expandindo. Então, eu tenho muita fé, eu desenvolvo a advocacia dessa forma, que a forma pela qual você presta advocacia, os resultados que você obtém, ética, seriedade, vão ser pedras fundamentais para você consolidar efetivamente uma advocacia de resultado. E isso não vem rápido. Isso é construído com tempo, né, com muito trabalho, com muita dedicação. E a gente aqui, eu principalmente, acredito que os professores tenham essa preocupação. A gente comunica isso com frequência com os alunos. A advocacia realmente não é uma atividade para os fracos. Ela exige muito. Legal. Essa parte do networking eu vejo de duas formas. Assim, a primeira é o networking, como o Wilson colocou, que é de captação de cliente, mas não é uma captação que é de um trabalho feito ao longo do tempo, de consistência, de muito trabalho, que as pessoas vão reconhecendo o teu bom trabalho, teus bons préstimos e vão te indicando para quem tem aquele problema. E isso vai aumentando a tua rede de contato. Claro que outros tipos de exposição também trazem clientes. E a outro lado bom outro lado do networking que eu considero é justamente um networking profissional. Por quê? Porque por mais que isso aconteça em diferentes fases para os advogados, você, de um modo ou de outro, você acaba se especializando em uma ou duas áreas. Certo. Então, você não vai fazer todas aquelas matérias. De repente, o Wilson tem um cliente da área criminal, mas aquele cliente vai precisar lá da área trabalhista. Então, você precisa ter esse networking de parceria, seja dentro do teu próprio escritório, ou seja com outros colegas parceiros, para que você atenda a demanda desse cliente. Para você manter o cliente, porque senão daqui a pouco ele está indo em outro escritório que agrega todas essas áreas, e até para você trazer a solução para o teu cliente. Então, eu acho que esse networking profissional você já começa a construir dentro da própria graduação, dentro da própria faculdade. Você enxerga no teu colega quem que é capaz de ser teu sócio, ou pelo menos fazer parcerias, e por aí vai. E na prática realmente acontece isso, porque, querendo ou não, cada um tem um gosto, uma afinidade com as matérias que são cursadas. E, consequentemente, né, você vai formando as suas amizades dentro da sala de aula, e essas amizades já começam a expor as ideias futuras, né? O que eu vou ser quando me formar? Eu tenho afinidade na área penal, outros na área civil ou tributária, e isso já vem se conectando dentro da sala de aula mesmo. Uso o exemplo da nossa turma, né? Nós somos a primeira turma do curso de Direito, nós temos o sétimo período, nós temos um grupo de estudos de alguns meninos que têm trabalho, têm situações que a gente precisa aprofundar o tema, nós sempre se reunimos para isso. E já nesse grupo de estudo, já tem meio que definido as áreas de atuação de cada um após a formatação, a formação. Por quê? Porque a gente já vislumbra lá na frente as parcerias, o network. E eu não vejo só os network com os meus colegas, que são os meus pares, são pessoas que estão no mesmo nível que eu de conhecimento, ou pelo menos, né, deveriam, de fase. Mas eu vejo que o network também se dá propriamente para os próprios professores. Porque os professores, eles nos olham, nos avaliam diariamente. Então, se tem uma pessoa de grande potencial que nós podemos fechar uma parceria lá na frente, demonstrando quem nós somos agora, é com os professores. Então, eu também entendo que o network, tanto em sala, quanto com pessoas mais experientes, quanto até mesmo com a comunidade em si, da própria área, né, é fundamental. O Ricardo ele já está atuando, né, Ricardo, na área. Eu hoje Conta um pouquinho mais. Sou estagiário no escritório de advocacia, Diogo Beata Advogados, aqui em São Miguel do Iguaçu. Certo. E o início foi devido à oportunidade que se abriu, né? Eu trabalhei por muitos anos em uma empresa de informática,
aqui na cidade mesmo. Começou a graduação, né, trabalhando? Isso mesmo, comecei a graduação trabalhando nessa empresa. Legal. E por muito tempo já tinha um cargo bom, já tinha um salário bom. Só que nem eu falei, quando eu iniciei o curso e eu comecei a experimentar as áreas, eu já tracei meu objetivo, eu já defini aonde que eu queria chegar. E sabendo onde que eu queria chegar, eu não queria esperar a formação para dar o peitaço na área, para começar a ver os desafios que os professores começaram a mencionar aqui. Então, conversei, eu sou casado, né, tenho mais responsabilidades além do curso, então combinamos lá em casa, entrei direto de estagiário no escritório de advocacia. E realmente tudo isso que os professores têm exposto aqui, sobre as dificuldades, sobre não ser só um advogado, saber montar uma petição inicial, a advocacia, né, no que eu acompanho de perto o Dr. Diogo e os atendimentos referentes aos nossos clientes, ele vai muito além do que saber ser técnico na área do direito. Ele vai de você ser um psicólogo, vai de você ser realmente uma pessoa que sabe atender as pessoas de uma forma humanizada. Enfim, tem que ser uma pessoa de várias... Taca na caveira. É isso. Você taca na caveira. Esse é realmente bastante.